Bem-vindo às aulas de Laboratório de Lógica Digital. Lógica digital, então, é a base de entendimento de sistemas eletrônicos digitais. Sistemas eletrônicos digitais constituem sistemas computacionais. No entanto, não necessariamente um sistema baseado em lógica digital precisa ser computacional. Ele pode ser constituído por portas lógicas e elementos sequenciais encadeados nessa lógica. Sistemas computacionais são necessariamente sistemas digitais. E sistemas computacionais possuem, de uma maneira geral, implementadas as funções de lógica e aritmética de uma unidade central de processamento, ou seja, não a CPU. A representação de um valor no sistema computacional é digital. Então a gente tem dois tipos básicos de representação de uma quantidade ou medida, que pode ser então analógica ou digital. A analógica, ela é contínua e tem uma sequência, uma variedade, uma quantidade grande de valores para a representação dessas grandezas. Enquanto que a digital, é que a gente chama de discreta, né? Ela trabalha com dois níveis lógicos. O nível lógico verdadeiro ou falso, 0, 1, certo, errado e assim por diante. Para entender isso, então, a gente sabe que o sistema de numeração que a gente utiliza é o decimal. Então, a gente utiliza um sistema de numeração analógico para representar, em geral, todas as coisas, os fenômenos da natureza e assim por diante. Mas quando a gente trata de sistemas digitais, então, na parte de lógica digital, o nosso sistema de numeração é o sistema binário. Este sistema de numeração binária ele vai ser composto somente por zeros e uns para realizar o meu processamento em termos de lógica digital ou de sistemas digitais. As vantagens das técnicas digitais são que são sistemas geralmente mais fáceis de serem implementados. Também é mais fácil manter a precisão e exatidão do sistema e são menos afetados por ruídos. E uma das grandes vantagens é que as operações podem ser programadas. Um circuito digital é aquele projetado para produzir tensões e saídas que se encontrem dentro das faixas de tensão determinadas para os níveis 0 ou 1. Então, no caso aí, vamos representar 0 ou 1 para fazer o sistema binário, no circuito digital, e aí eu tenho uma faixa de tensão para representar esses valores. Essas faixas de tensões, então, estão relacionadas com o diagrama elétrico. Então, é como depende da fonte que eu vou estar fornecendo para fazer essa implementação do meu sistema digital. E os elementos que eu faço isso são chamados de portas. Né? E aqui tem uma porta ou, né, que pode ser representada de uma forma de um circuito elétrico, onde se eu acionar a minha variável A, ou seja, se ela for verdadeira, eu acendo a luz, ou seja, aciono a saída. Se eu acionar a variável B, ele acende a saída também. Ele só não vai acender essa saída aqui se as duas forem abertas do jeito que estão aqui agora. Para representar isso, a gente utiliza então uma tabela verdade. Então aqui é a tabela verdade onde tem a variável A e a variável B. E tem todos os estados possíveis dessa minha chave que está aqui. Ó. Essa chave então pode estar em 0 ou pode estar em 1. Então, a combinação das duas, né, 2 elevado ao quadrado, dá 4 combinações. Então, eu posso ter as combinações 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. E a saída verdadeira vai ser quando eu tiver a lâmpada acesa, ou seja, a saída vai significar o valor elétrico 1, né, o valor binário 1. E aí eu tenho que, ela só vai acender se eu tiver uma dessas chaves fechadas ou as duas fechadas. Então eu tenho aqui os valores 1 colocado nessas posições e quando for 0, as duas estiverem abertas, essa chave não vai acender. A representação na lógica digital dessa operação, que é uma porta ou aqui, ela é dessa maneira que está aqui, com esse símbolo,
onde eu tenho aqui as minhas entradas da porta A e B, e a minha saída é representada pelo elemento de adição que está aqui. A porta AND, que é uma porta que pode ser explicada por essa analogia elétrica aqui, onde eu tenho aqui minha fonte de alimentação, e só vai acender essa lâmpada aqui se essas duas chaves estiverem ligadas. Então, pela minha tabela verdade, se as duas estiverem desligadas, ela está apagada. Se eu tiver uma acesa e a outra, uma chave ligada e a outra chave desligada, ela está apagada. E se eu tiver somente as duas acionadas, é que vai estar acesa. Então, a representação gráfica dessa porta lógica para os sistemas digitais é dada dessa maneira, onde eu tenho aqui minha entrada A e B, e a saída então vai ser uma representação dessa porta AND como um ponto aqui ou como uma multiplicação para ela. A outra porta básica que a gente tem, que a gente chama de porta não, ou porta NOT. Ela tem essa representação aqui, onde eu tenho aqui uma entrada que é invertida na sua saída. Então, como eu só tenho uma variável aqui, essa variável pode tomar dois valores, pode o 0 ou 1, e a saída é invertida em relação ao valor da entrada. Esse é o símbolo dessa porta não ou porta NOT. Para fazer a análise do circuito, então, a gente tem aqui os elementos, então os elementos das portas lógicas do nosso circuito, e aí eu consigo, então, né, através da expressão que a gente vai chamar aqui de saída de expressão booleana, estabelecer como que ela é descrita aqui, essa combinação de portas aqui, de símbolos relativo às portas que a gente tem. Então dá para ver aqui que essa aqui é uma porta AND, então tem aqui um AND, aqui uma porta AND tem um AND aqui, e aqui uma porta OR, então a saída eu tenho um OR para esses dois elementos. Isso é uma função booleana que representa um circuito digital. Na síntese do circuito, então, através dessa expressão booleana que a gente tratou, isso vocês vão ver na teoria, tá? A gente consegue estabelecer o circuito de funcionamento dela. Então, tá aqui. Eu tenho uma porta mais a outra, e esse símbolo aqui significa que ela é negada, barrada, negada, mais uma porta, uma variável C aqui, onde eu tenho aqui o símbolo barrado para ela. Então, o C barrado mais A e B barrado, esse aqui é o símbolo de inversão para essa porta OR, então aqui é o barrado dela, tá aqui. Eu vou ter uma saída essa aqui que vai me fornecer o valor de A mais B barrado mais C barrado. Como a gente implementa essas portas, esse circuito lógico, através de um circuito integrado. Então, eu tenho que ter um hardware para implementar isso. Então, isso é implementado fisicamente usando o quê? Elementos semicondutores que estão alocados em pastilhas, né, que são chamados de chips, ou circuitos integrados. Tá? E aqui tem um exemplo do chip aqui, que é o 74L04, que é da família TTL, que ele é composto por um encapsulamento que a gente chama dual inline, DIN, e a gente tem aqui as pinagens das entradas e saídas, aí as entradas das portas, aqui a saída das portas, e essa saída das portas aqui pode ser utilizado para montar uma outra configuração de portas. Então existem várias tecnologias de fabricação de CIs. Então, em lógica digital, a gente tem as tecnologias padrões, onde eu já tenho esses elementos discretos que são essas portas aí. Algumas das mais importantes tecnologias são a TTL e a CMOS. A TTL significa lógica transistor-transistor, e a CMOS é a lógica de complementar metal óxido semiconductor. Então ela é diferente da TTL. Dentro dessas tecnologias de fabricação, a gente tem aqui as tecnologias de montagem, de estabelecimento dessas programáveis. Então eu posso fazer a programação dessas
portas lógicas aqui de uma forma mais dedicada. Tem aqui outros elementos, nessas partes, nessa programável aqui a gente tem as PLDs, né, que são os dispositivos de lógica digital programáveis, as FPGAs e as CPLDs. A gente tem aqui mais outras lógicas aqui que se aproximam mais sempre em direção da customização, de uma utilização mais dedicada para um circuito específico, não tão geral como tem, que é para esse lado que está aqui, né, onde a gente consegue estabelecer até circuitos dedicados, né, para trabalhar com microprocessadores e memórias. Todas essas famílias lógicas aí vão trabalhar com níveis lógicos e a representação deles é 0 ou 1. No entanto, ele tem no circuito elétrico elementos como tensões elétricas, correntes elétricas. E no caso de representação de valores 0 ou 1, os níveis de tensão elétrica que são fornecidos quanto a saída ou a entrada da porta lógica, tá, podem definir como que é o funcionamento desse circuito. Então, para os níveis TTL aqui, por exemplo, eu tenho valores de 0,4 na saída, representando o valor de 0, e acima do valor de 2,4 aqui, no nível TTL, que é aqui até um nível maior aqui, normalmente a gente trabalha com 5 volts aqui, nível TTL. Acima desse valor que está aqui, a gente tem a descrição então do meu valor de lógica, que é o 1. Então, isso para saída. Para entrada, então eu tenho o quê? Eu tenho aqui 0,8 volts até 0,8 volts, de 0 a 0,8 volts representa o meu nível lógico 0, e acima de 2 volts ele representa o meu nível lógico 1. Então, para a gente, na nossa função booleana, para a nossa lógica digital, a gente entende os valores 0, 1, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Porém, nos circuitos que são implementados, em todos eles, nas famílias lógicas, a gente tem níveis lógicos que representam esses valores aí, e eles são válidos esses valores. Fora dessa faixa aqui é um valor indeterminado. Então, fora dessas faixas, a gente tem um valor indeterminado aqui, não é desejável para o funcionamento do nosso circuito digital. A família então do TTL, que a gente estava comentando ali, tá? Ela tem aqui a função, os CIs discretos, que tem a função inversora, CI discreto, que tem a função da porta OU, e CIs discretos, que a gente tem da porta da AND, além de diversos outros aí que são especializados para a gente montar o nosso circuito lógico. Tá? Outra forma de fazer isso, então, como a gente viu naquela descrição das tecnologias lá, são os dispositivos lógicos programáveis, os PLDs. Então eu posso programar aquelas portas lógicas dentro de um dispositivo mais compacto, fazendo com que o meu circuito fique mais enxuto e mais dedicado nessa forma aí para algum tipo de aplicação. E isso é feito através de um CI, né, que ele possui várias configurações de portas que podem ser ajustados internamente através de uma programação. As vantagens é que facilita o desenvolvimento de protótipos. Então, se a gente está desenvolvendo um protótipo novo, a gente consegue fazer rapidamente, né, projetar isso aí dentro de um CI, depois verificar se já funciona. Pode ser feito simulação do projeto, né, no próprio hardware, que a gente chama de intrínseca. Tem um baixo risco financeiro no desenvolver do projeto, então ele facilita bastante o que a gente tinha comentado aqui como estabelecimento do protótipo. Facilita introduzir mudanças no projeto, né, conforme vai evoluindo ou conforme outras necessidades vão surgindo. E ajuda também na rápida produção do produto final. Essas são as vantagens que a gente tem desses dispositivos programáveis aí. Os principais tipos de PLDs, né, os dispositivos de lógica programáveis, aí são as PROM, que a gente chama de memória ROM programável, PLA, que é um array de lógica programável, PAL, também um tipo de array de lógica programável, diferente daquele, mas que tenha elementos semelhantes.
PLS, né, que é um sequenciador de lógica programável, o FPGA, que é o Field Programmable Gate Array, que é um dos dispositivos que está mais em evidência na atualidade, aí, o FPAA, Field Programmable Analog Array, então eu tenho analog aqui a parte de programação direto nesses elementos aqui. Esses são os principais, então, dispositivos de lógica digital programáveis. Então, para ter uma ideia, eu coloquei aqui, então, os elementos, né, que eles, como eles são dispostos aqui, aqui tem aqui as linhas, né, tanto na horizontal como na vertical aqui, ó, que em função de uma exposição à luz, por exemplo, elas são queimadas e aí eu tenho curto-circuitadas ou não, montando minhas configurações de portas lógicas para os meus circuitos lógicos. Então eu tenho aí N entrada, N saídas, né, que nesse caso aqui com portas ANDs, aqui portas AND, porta NAND, ou portas ou, N saídas disponíveis como entrada e assim por diante. Então tem vários tipos de configurações. Aqui é só para a gente ter um exemplo, então, das configurações possíveis e como que a gente vai fazer esses elementos funcionarem de acordo com aqui a gente projetou o circuito através da nossa síntese lógica, através daquela lógica booleana, uma função booleana, ou através das necessidades de um circuito que a gente gostaria de projetar. Um dos principais dispositivos, como a gente falou, são as FPGAs, né? Então, algumas aplicações aqui que a gente tem utilizado em FPGA são controladores, codificadores de comunicação, filtros, grandes sistemas através de várias FPGAs interconectadas, né? Máquinas customizadas, personalizadas, né? Executando software direto, né? Processamento de imagem e assim por diante, né? Então eles têm várias aplicações da FPGA e isso é um vasto campo de pesquisa também. Para a gente fazer essa programação dessas FPGAs, esses CPLDs e assim por diante, a gente precisa ter um CAD para fazer esse tipo de projeto. Então agora eu não faço mais ligações físicas como fazia com os circuitos CIs de lógica digital. Isso é aquela parte discreta lá das famílias TTL, CMOS e assim por diante. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter, né, um CAD para essas PLDs aí, né, onde eu tenho aí linguagem de programações específicas. As principais linguagens de programação que a gente tem são a linguagem de programação de hardware, né, chamado linguagem de desenvolvimento de hardware aqui, HDLs, né? A gente tem Verilog e tem VHDL, que são as principais utilizadas. Nesse curso a gente vai utilizar a linguagem Verilog. Tem nesses CADs aí o que? Estabelecer esse projeto aí utilizando essas linguagens de programação de hardware, faz uma síntese, né, desses elementos aí através dos projetos que a gente tem de lógica digital, implementa isso, fazendo um mapeamento no próprio dispositivo, no PLD ou na FPGA, e a configuração vai permitir com que eu consiga ter um chip dedicado trabalhando com aquele determinado tipo de circuito digital que foi projetado. Aqui algumas coisas de apoio, né? Quando eu tenho aqui, quando eu estou trabalhando na síntese aqui, eu consigo fazer uma simulação computacional. Então eu tenho todos os elementos computacionais para trabalhar com isso e posso fazer, né, quando eu estiver implementando, uma simulação funcional em cima do próprio hardware. Isso aí ajuda bastante a chegar num protótipo o mais correto possível desses sistemas. Então nesse caso aqui a gente vai estudar tanto os circuitos discretos, que são aqueles de portas lógicas discretas, como esses circuitos baseados nesses CADs aqui, onde eu tenho a linguagem de programação hardware, as HDLs, né? E aqui e a linguagem HDL que a gente vai utilizar, então vai ser o Verilog. Tá aqui. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.